gente, muito boa tarde. Estamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade, a nossa padroeira. Um abraço para você, minha amiga dona de casa, companheira de todos os dias aqui pela TV Horizonte. O senhor aí, ó, muito obrigado pela sua audiência, pelo seu carinho conosco, né? Muito obrigado. Olha, você sabe, nós estamos aqui, né, também pelo YouTube. Você pode acessar aí. Pois é. Olha aqui, a Folha de São Paulo trouxe hoje uma notícia na primeira página que assusta a todos nós. Os ministros do Supremo Tribunal Federal usam os jatos da Força Aérea Brasileira, da FAB. Então, são 11 ministros, todos eles têm direito ao avião da FAB. Não só os ministros do governo, mas também o presidente da Câmara e o presidente do Senado têm direito ao avião da FAB. Eles só viajam pelo Brasil nos aviões da FAB. Agora, é muito comum que um ministro, como o Alexandre de Moraes, que é tão falado, né, ele passa sempre os finais de semana em São Paulo. E ele vai de quê? Vai de avião da FAB. Vai na sexta-feira, volta na segunda-feira pela manhã, de avião da FAB, né? Agora, o problema é o seguinte, o governo agora retirou a transparência desses voos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, o ministro pode viajar para onde que quiser, com quem quiser, levando família, levando todo mundo, que eles têm um segredo de 5 anos. Só depois de 5 anos é que você vai poder saber se naquele dia o ministro viajou, se viajou sozinho, se viajou com a mulher, com os filhos, com os parentes, com o cunhado, com amigos, etc. Né? Infelizmente, a transparência só existe para outros níveis de governo, não para os ministros do Supremo Tribunal. Sabe qual é a desculpa? É que os ministros do Supremo Tribunal precisam de manter a segurança. Olha, se o ministro for a São Paulo, foi e voltou a São Paulo, num final de semana, na segunda-feira, a transparência já pode dizer, o ministro esteve em São Paulo e levou com ele tantas pessoas, por que não? Qual o problema de segurança? Se já passou, se já foi e já voltou. Agora, quem está pagando essa conta somos eu e você que paga impostos, né? Nós agora estamos aí pagando imposto de renda. Todo mundo paga imposto de renda, normalmente, né? Qualquer rendazinha, o aposentado paga imposto de renda. Eu tenho uma amiga que é professora, ela fala assim, é injusto, eu recebo tão pouco, gasto tanto com remédio e ainda pago imposto de renda. Paga imposto de renda? Dinheiro que vai para onde? Para o cofre do governo, que vai sustentar essas benesses que acontecem, não só com os ministros do Supremo Tribunal, mas com o ministro de uma maneira geral, né? O ministro do Supremo Tribunal, se ele sai a serviço do Supremo Tribunal Federal, ok. Mas se ele vai para o estado dele, né, aí não, tem que ter o problema de segurança, ele não pode viajar num voo comercial normal. Ele tem que viajar num avião da FAB, né, levando segurança e levando quem ele quiser. E hoje é protegido pelo segredo de justiça, pelo segredo, porque ele fica só depois de 5 anos que você pode descobrir se o ministro viajou com quem e foi para onde. Infelizmente, é a nós que estamos pagando essa conta, né? Vamos agora à nossa redação, a redação da Rede Catedral, onde está o André Santos. André, boa tarde. Boa tarde, Assi. Boa tarde a quem nos assiste no Gente, aqui na tela da TV Horizonte. E eu fico pensando, assim, né, diante desse seu comentário acerca dessa notícia, aonde está sendo garantido a feitura, né, ou a aplicação do artigo 2º da Constituição Federal, que diz que todos são iguais perante a lei, né? Infelizmente. Está na Constituição, não diz lá, ministro tem isso, ministro do Supremo aquilo, diz todos os brasileiros, né? Aonde que está sendo aplicado isso? Diante dessa notícia que é o que simplesmente fico querendo saber, né, assim? Enquanto o cidadão comum está aí penando para pagar uma passagem de ônibus, o ministro do Supremo Tribunal viaja para onde quiser, de avião da FAB, de graça, sem dinheiro custar nosso, nada. né?
E dinheiro nosso, Dinheiro nosso. Poderia ser usado para outras coisas, né? Cá entre nós. Até porque os salários em que caem na conta lá é um bocadinho alto, né? Daria para pagar as passagens aéreas. Dizem que é 46 mil reais, mas se você for juntar todos os penduricários, chega lá 80, 100 mil reais por mês. É verdade. Ou mais, né? Daria para pagar, mas vai saber se o ministro está caçando querer viajar de avião de carreira? Ah, é ruim, hein? Olha só, assim, olha só, um homem, um idoso de 67 anos, ele foi preso hoje em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, com quase 2 milhões de reais em notas de dólar e diamantes. Estava carregando tudo isso em bolsas, estava saindo da cidade de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, em direção a Belo Horizonte. A gente tem imagens aí do que desse tanto de diamante e notas de dólar que estavam escondidas na bagagem. Está aí na tela para quem está assistindo a gente, na tela da TV Horizonte, também no YouTube. Segundo este idoso, ele estava vindo a Belo Horizonte para negociar esses diamantes em joalherias. Segundo ele trabalha nesse ramo há 40 anos. A polícia perguntou, tá, beleza, cadê a nota disso aí? Ah, não, eu importei dos Estados Unidos, mas tá, traz a nota, cadê? Não tenho. E aí, é claro que ele foi encaminhado à delegacia da Polícia Federal em Belo Horizonte e vai ter que explicar para o seu delegado por que estava com tanto diamante e esse tanto de nota de dólar andando de ônibus. Cá entre nós, se ele for realmente comerciante, estava dando um mole também danado, porque circular com tanto dinheiro, com tanto bem, dentro de um ônibus, dentro de bagagem, tá pedindo para ser roubado, né, Moacir? Ô, André, eu fico muito preocupado porque nós temos mineração ilegal no Brasil, principalmente na Amazônia, né? Sim. Com aviões saindo da Amazônia, levando ouro, e muito ouro, e que também, não passam por fiscalização nenhuma. Não? Isso que aconteceu aí é um caso raro de um sujeito ser encontrado com diamantes, né, e dinheiro em dólar, né? Mas, na verdade, o ouro e o diamante saem do Brasil. Você chega, por exemplo, você vê o Rio Jequitinhonha até hoje, tem mineração de diamante lá. E você sabe se aquilo passa por alguma fiscalização? Ainda mais num país como o nosso, né, que esse negócio de tal de fiscalização rende tanta merendinha por aí, né, aquela propinaça, né, vai saber se a fiscalização faz o trabalho dele como tem que ser feito. Lá na região da Amazônia, principalmente Roraima, ali na divisa com a Venezuela, meu amigo, ali tá terra de ninguém, viu? E você que já trabalhou nessa região lá, você deve conhecer muito bem, né, o quanto, né, o dinheiro do Brasil, quantas riquezas do Brasil vão embora ilegalmente, né? Sem passar por nenhuma fiscalização, né? Eu lembro que lá quando tinha lá o ouro de Serra Pelada, tinha lá o Banco do Brasil, tinha gente lá para pesar o ouro e etc, o cara pagar e etc tal. Naquela época tinha, porque tinha lá, era visível, né? Aquele monte de mineradores lá tentando encontrar ouro em Serra Pelada. Mas em outros lugares não tem ninguém lá para fiscalizar. Assim, só para ter uma noção, eu que morei no Acre, o Acre tem 23 municípios, 3 deles você só chega por barco ou por avião, não tem nem estrada, é totalmente isolado. Você imagina nesses interiores aí da Amazônia, naqueles igarapés e rios, o Brasil lá tem condição de ficar fiscalizando tudo isso com Marinha, Exército e Aeronáutica? Infelizmente não tem, não. Eu gostaria de ver, por exemplo, né, que o Exército, a Aeronáutica e a Marinha, né, estivessem bem equipados, inclusive com muita gente, para fiscalizar as fronteiras do Brasil, não é? Porque as forças federais podiam ter essa posição, né, e essa destinação de, pelo menos, né, a gente sabe que aqui em Belo Horizonte nós tínhamos aqui no 12RI antigamente 2.200 soldados por ano. Hoje são 300 soldados. Hoje, para você servir o Exército, você tem que pedir, pelo amor de Deus, para servir o Exército. Naquela época, você era obrigado a servir o Exército. Já pensou se hoje nós tivéssemos soldados com a disposição, né, com fartura, nessas regiões do Brasil para ajudar a fiscalizar? Seria uma maravilha, né? E não é só contrabando, tráfico de drogas e armas também, né? É verdade. Pois é, eu vou cantar aquela musiquinha agora, né? Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com pílulas de Lucem. Se você está com queimação urinária, pílulas de Lucem são antissépticas das veias urinárias e vocês encontram em todas as farmácias e drogarias. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Pois é, são 17h10. Daqui a pouco a gente volta.
Voltamos aqui pela TV Horizonte, a TV de Nossa Senhora da Piedade. Agora são 17 horas e 13 minutos. Pois é. De acordo com o Valor Econômico é um jornal de economia, que ele é editado no Rio e em São Paulo, pelo Globo e pela Folha de São Paulo. Segundo o Valor Econômico, em cada 4 profissionais, um está com disposição de tentar a sorte fora do país. É um desafio que atrai principalmente os mais jovens, que querem, naturalmente, ganhar uma experiência fora do país, e muitos voltam para cá com experiência fora do comum, né? Quem conta essa história é a nossa Erlane Grace. Conta pra gente, Erlane! Conta pra gente! Olá, Cir! Olá, você que nos acompanha no Ei, gente! Ir para fora no intuito de trabalhar ou estudar é o sonho de muita gente. Mas tem quem volte do intercâmbio com algo ainda maior. Uma ideia na bagagem, uma ideia de negócio. O Conta Pra Gente foi conhecer o projeto Passaporte Mineiro, que seleciona alunos da rede pública estadual de ensino para a experiência de passar um ano no exterior. Vamos conferir. Esse programa é um programa absolutamente inovador. Nós não temos um programa parecido em nenhum estado ou município do Brasil. Intercâmbio de um ano, com o aluno tendo todas as despesas e a preparação feita pelo governo do estado, entregando a esse aluno a oportunidade de estudar num país, aprendendo uma outra língua, conhecendo uma outra cultura, voltando para casa uma pessoa completamente transformada. Eu estou com uma expectativa muito alta, porque é uma oportunidade muito grande, né, para todos nós. E eu estou muito feliz, estou muito animada, eu não vejo a hora de ir. Foi um processo bastante difícil, complicado. Minha expectativa de lá é uma expectativa bastante alta, né? Um estudo lá eu dei uma olhada, é um estudo mais elevado, vai ter que dar uma forçada um pouco, mas eu acho que vai ser bem tranquilo. Acho que não vai ser tão complicado assim, não. Minha mãe, meus pais, assim, minha família em si apoiou completamente, né? Afinal, é um estudo que eu vou estar fazendo, vou estar melhorando ainda mais a minha carreira. A Cir e os jovens querem saber como transformar o passaporte internacional em ideia de negócio aqui no Brasil. Conta pra gente! Pois é, eu gostei de ver o nosso vice-governador Matheus Simões, né? Ele que era mais gordinho, parece que está emagrecendo. Acho que está trabalhando mais nos últimos tempos, né? Então tá ótimo, gostei de ver. Mas vamos saber aqui do professor Alisson Lisboa Neves, que é professor da Universidade Católica, da Fundação João Cabral, tem uma empresa de consultoria nesse setor. Qual a importância de um aluno de uma rede municipal ou rede estadual de ensino e fazer um intercâmbio fora? Na Inglaterra, nos Estados Unidos, na Alemanha. Nossa Senhora, sem dúvida, Acir, obrigado aí pelo convite. Então, é uma oportunidade única, né? Primeiro, você ter contato com outra cultura, com outro país, com outra língua, né? E observar as oportunidades que estão lá fora, né? Para quem está em Belo Horizonte, vai conhecer um outro país, estudante da rede pública em especial, ele vai realmente voltar absolutamente transformado, porque não só pela cultura que ele vai conhecer, mas também pela possibilidade dele observar negócios que ele pode trazer para o Brasil, ideias que ele pode trazer para cá e implementar aqui no Brasil, né? Pois é, eu acho interessante porque hoje, até mesmo no campo da informática, nós tivemos assim coisas fantásticas, né? Pessoas que começaram a bisbilhotar um computador em casa e de repente viram um grande empresário da área. Exatamente, Não? Exatamente. Quando você está olhando para a tecnologia, ainda mais agora que a tecnologia muda tão rapidamente, você indo para esses países, você conhecendo outros países, na Europa, Estados Unidos, você então tem contato com o que está em transformação no mundo, né? Ou seja, você vai beber da fonte ali, né? Você vai conhecer o que vai virar talvez tendência daqui a alguns anos no Brasil. Então quem está lá fora, quem consegue acompanhar o que está acontecendo fora do Brasil, consegue observar a inovação e consegue talvez chegar aqui trazendo inovação para o país, né? Pelo menos me parece que esse projeto do governo de Minas, né? Que não tem que passar por assembleia, não tem que passar por nada, já é uma coisa que já é uma realidade, né? Uhum. Leva os alunos da rede estadual de ensino, né? Quer dizer, pessoas que nunca poderiam estar fazendo uma viagem agora, né? Porque é claro que depois que trabalha, entra no mercado de trabalho, etc., a pessoa pode sonhar com um lugar fora do Brasil. Mas agora, como estudante, né, seria uma coisa fantástica, né? Como disse o vice-governador,
você ficar um ano fora, né? O tempo que você fica. Eu estudei fora, eu fiz um mestrado na Espanha, eu fiquei 6 meses fora. Isso já fez um impacto muito grande na minha carreira, na minha vida, né? Então, assim, um menino tão jovem, já ficando fora do país um ano, né? Conseguindo, então, esse suporte de transporte, alimentação, de convivência ali, todo o suporte, ele realmente vai chegar aqui muito transformado, né? É um tempo muito interessante para ele aprender uma nova língua, para ele se interessar por uma cultura. Então, vai ter uma transformação muito significativa, eu acredito que sim. E o mais interessante é que eu lembro, por exemplo, que a cultura inglesa aqui em Belo Horizonte, né, ela tem esse intercâmbio para alguns alunos que ficam um ano na Inglaterra, né? Naturalmente em casas de pessoas que acolhem esses estudantes, né? Tem um intercâmbio, tem uma coisa assim, e vem de lá também para cá, né? Sim, né? Isso né? sim. Mas que coisa fantástica, que eu tô vibrando de alegria, porque eu vejo a oportunidade daqueles que são mais simples, né? De poderem fazer aquilo que os mais ricos fazem. Exatamente, assim, porque você dá oportunidade para aqueles que têm poucas oportunidades, né? Então, com isso, você potencializa essa oportunidade desses jovens e eles, então, vão se empenhar muito mais, vão correr atrás, enfim, vão efetivamente trazer resultados, não só para a vida deles, para a família deles, mas também, possivelmente, para o Estado, quem sabe, né? Professor, eu estive no México e fiquei encantado de ver que lá no México lá nós temos 2 grandes comunidades indígenas, os maia e os astecas, né? E quando a criança maia vai para a escola, a primeira coisa que ela aprende é a língua da origem dela, né? Seria do índio maia ou do índio asteca, né? E depois vai aprender o espanhol e o inglês. Então a criança sai da escola, como se fosse na 8ª série, falando 3 idiomas. Eu fico sonhando com isso no Brasil, né? Se pelo menos o inglês pudesse ser, já a criança, já no primeiro ano de grupo, já começasse, né? Aprendendo inglês. Infelizmente, essa é uma realidade para as escolas particulares, né? Algumas escolas são bilíngues, em Belo Horizonte, outras partes do país, né? Infelizmente, a gente não tem aí uma segunda língua no Brasil, a gente... Em Portugal tá tem, longe. o menino aprende Sem inglês dúvida, na escola, né? sem dúvida. Todo português fala inglês. E como tem países muito próximos ali, então ele acaba aprendendo uma 3ª, uma 4ª língua também, né? Então, isso faz toda a diferença, ainda mais no mundo que a gente vive, que é muito globalizado. Então, tudo que você vai ler, que você vai consumir, toda a tecnologia que você vai utilizar, muito provavelmente ela está no outro idioma. Aliás, quando você está na Europa, que você sai ali daqueles países que são muito limítrofes, né? Um perto do outro, você vai sempre encontrar um português que te ajuda. Exatamente. Porque o português, ele está falando o holandês, ele está falando o inglês, está falando o francês, ele está falando vários idiomas, né? Exatamente, Hoje não tem como você ficar apenas com o seu idioma, é importante você conseguir se conectar com outras pessoas, com outras línguas e com outras culturas também, né? Que é além do idioma, é claro. Né? Aliás, eu sou um apaixonado, um sonhador, né? De que pudesse a nossa escola ter, já a criança entrar na escola, já estivesse aprendendo os primeiros passos do inglês, as primeiras lições do inglês, né? Como na antiga 1ª série do ginásio, você ia aprender inglês na antiga 1ª série do ginásio, né? Tem um ponto interessante também, a própria tecnologia com a inteligência artificial, você pode aprender outros idiomas por conta própria também, né? Você pode utilizar essas tecnologias para ir ali aprendendo. Eu tive um amigo que era, naquela época, viciado em cinema, né? E ele aprendeu a falar inglês, francês e alemão assistindo filme em Belo Horizonte. Veja só como era o cinema naquela época para a pessoa que queria aprender, né? Ou seja, você tinha pouco acesso e você utilizava... A internet, hoje o mundo é globalizado, você pode aprender com o seu computador em casa ou mesmo com o telefone, com o iPhone, hoje você acessa uma escola, um aprendizado de inglês ou francês ou alemão, qualquer um. Né? Exatamente. Oxalá que esse intercâmbio, né, que foi anunciado agora pela primeira vez, né, seja o início de um movimento de intercâmbio, né, com os alunos das escolas estadual em Minas Gerais, que vai trazer muito benefício para esses alunos que vão, né, naturalmente, é até bom fazer uma pesquisa, porque você vai sentir que aquele aluno que foi pela primeira vez, onde ele está hoje, né? Com certeza, eu tenho boas ideias de quando ele voltar para cá, ele vai trazer não só uma visão diferente, mas também uma grande oportunidade de crescimento. O senhor tem algum endereço na internet, um endereço
O meu site da minha empresa é etcdigital.etc. TC Digital? etcdigital.etc.br. É isso aí. Mas agora eu vou falar com o nosso querido André Santos. Novidades aí na redação da Rede Catedral, André? Olha só, assim, a gente falando aí sobre oportunidade, pessoa ir para o exterior fazer intercâmbio, só que Minas Gerais, na mesma toada, continua à frente de um ranking muito triste, que é o ranking de empregadores que submeteram trabalhadores a condições análogas, à escravidão. Minas é responsável por 159 dos 745 nomes divulgados pelo Ministério do Trabalho e Emprego nessa atualização da lista suja. Para você ter noção, esse número de 159 dos 745 nomes corresponde a 21% do total de ocorrências de empregadores que acabaram sendo flagrados, submetendo seus empregados a essas condições de trabalho escravo. No último ano, 155 empregadores foram incluídos nessa lista, 80% deles ligados a atividades rurais e 18 casos comprovados de trabalho análogo à escravidão em atividades domésticas. E o mais triste a ser é o seguinte: Minas não vem à frente desse ranking somente neste ano. No ano passado também foram 727 casos registrados em todo o Brasil, 165 deles em Minas Gerais. Era um total de 22%. Não diminuiu não, infelizmente ainda tem muita gente que acha que a Lei Áurea foi escrita a lápis, né? E especialmente esses casos acontecem no momento de apanhar o café, no interior de Minas, da cana, né? Porque cana vem muita gente do Nordeste para ajudar a cortar cana. Então, você não sabe as condições dos operários que estão ali trabalhando, né? Que é um trabalho de alguns meses, mas que tem muitos problemas, né? Infelizmente, né? Porque não tem acomodação direito, não tem comida direito, né? E pessoas que estão ali numa situação precária de vida, numa situação de vulnerabilidade tamanha, que infelizmente acabam ficando nesse tipo de situação, né? E sai de um entre outro, né? A verdade é essa. E nós temos uma fiscalização do Ministério do Trabalho muito grande, principalmente nos grandes polos de produção de café, de cana, né? E de outras atividades, não só de mineração também, né? Você sempre vai encontrar alguma coisa nesse setor aí. Então, isso é muito importante que a gente tenha verdadeiramente uma fiscalização do Ministério do Trabalho para proibir e coibir essas coisas, né? É verdade. Agora, para isso, também tinha que aumentar o número de fiscais, né? De auditores fiscais, né? A gente vê essa reclamação aí um dia após o outro, sempre recorrente, para justamente a gente evitar esse tipo de ocorrência que, infelizmente, ainda continua acontecendo no nosso país, né, Assi? Ok, André. Agora são 17 horas e 26 minutos. Pois é, vou cantar aquela musiquinha da Auricedina. Você conhece a Auricedina, né? Há 80 anos, essa musiquinha existe há muitos anos. Se a criança acordou, dorme, dorme, menina, tudo calmo ficou, mamãe tem Auricedina. A Auricedina é um analgésico e antisséptico de uso local para adultos e crianças, todo mundo sabe, né? Dor de ouvido, qualquer probleminha, Auricedina. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Daqui a pouco a gente volta. Conheça a Oral Sim. Há mais de 20 anos de mercado. Somos a número 1 do Brasil em implantes dentários. Para lhe recepcionar, temos estacionamento privado exclusivo para pacientes. Nossa equipe de doutores faz com que sejamos referência em serviços de implantes dentários, prótese protocolo, lentes, facetas, clareamento dental, ortodontia Invisalign e clínica geral. Pensando em seu conforto, contamos com o moderno raio-x panorâmico digital e scanner intraoral tecnológico. Trabalhamos com renomados laboratórios de prótese de Belo Horizonte para personalização do seu caso. Uma sala de pós-cirúrgico com assistência de profissionais para a sua recuperação. Você que sempre sonhou em transformar o seu sorriso, o seu dia chegou. Meu nome é Dr. Ricardo Justo e nós, aqui da Oral Sim Implantes, estamos te aguardando para transformarmos o seu sorriso. Venha! Oral Sim, o nosso carinho constrói sorrisos.
Pois é, o nosso carinho constrói sorrisos, o nosso trabalho, né? O trabalho da Oral Sim. E uma coisa interessante, muita gente aqui está pegando, hoje eu inclusive vou entrevistar aqui o nosso querido doutor Ricardo, e nós vamos conversar com ele aqui a respeito de tratamento dentário. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que até hoje não teve a coragem de pegar o telefone e ligar. 2117 3300. Você liga nesse telefone, eles atendem você agora. E você pode marcar uma consulta para amanhã ou para qualquer outro dia, né? E vocês vão fazer uma consulta gratuitamente do problema da sua boca e vão dar a solução para você. O que você pode fazer? Você pode fazer, por exemplo, 2117 3300, 2117 3300, é só ligar, tá? E vão dar a você uma solução para o seu problema. Você pode fazer simplesmente um tratamento dentário, porque eles vão entender que os seus dentes estão muito bons, ou vão dizer que você pode fazer um implante dentário, pode ter uma dentadura, pode ter um rote, não é verdade? Né? São todo tipo de tratamento dentário que você pode fazer na Oral Sim. E outra coisa com facilidade. Por exemplo, você quer fazer uma dentadura nova? 2.640, divide para você em 6 vezes. Se você quer fazer, por exemplo, um implante dentário para a parte superior da boca ou a parte inferior, se não tiver necessidade de fazer enxerto ósseo, é 13.500. Você paga em 18 vezes. Olha, é fácil demais, né? É isso aí. Fala com a Oral Sim. 2117 3300. Ligue agora. E agora eu vou falar com a Suelen Ogando, que vem conversar conosco sobre cultura e entretenimento. Suelen, boa tarde. Ei, você sabia? Ei, você sabia que Belo Horizonte tem uma programação cultural intensa e gratuita? Se você gosta de música, teatro, cinema ou literatura, a cidade oferece diversas opções para aproveitar sem gastar nada. O Centro Cultural do Banco do Brasil, o CCBB-BH, é um dos principais espaços culturais da cidade. E sempre, gente, tem exposições, peças teatrais e atividades gratuitas para todas as idades. Já o Miss Cine Santa Teresa é uma excelente opção para os amantes do cinema, com sessões de filmes nacionais e internacionais, que valorizam a produção independente. Além disso, os centros culturais da Prefeitura promovem apresentações musicais, oficinas artísticas e espetáculos teatrais, acessíveis ao público. É uma ótima maneira de conhecer novos artistas e prestigiar a cena cultural local, não é mesmo? E se você gosta de ler, olha, a Biblioteca Pública Estadual tem um acervo riquíssimo, com milhares de títulos disponíveis para a consulta e empréstimo. O espaço também é ideal para quem busca um ambiente tranquilo para estudos e pesquisas. A cultura transforma, inspira e amplia horizontes. Aproveite todas essas oportunidades para você poder o quê? Enriquecer o seu repertório e vivenciar experiências incríveis em Belo Horizonte. Você gosta mais de qual delas, hein, Assir? Literatura, cinema ou teatro? Ei, você sabia? Literatura, cinema ou teatro, tudo é muito bom, né? Tem que encontrar um tempinho aí. Eu adoro entrar ali. Outro dia eu tive que fazer uma pesquisa, né? Entrei na Biblioteca Pública de Minas Gerais, que delícia, né? Eu não sei porque que eu gosto muito de pesquisar, então encontrei lá um amplo local de pesquisa para minhas coisas, né? Foi bom demais. É isso aí. Agora vamos falar com o nosso querido doutor Ricardo Justo, que é o médico lá da Oral Sim, que está aqui conosco, mais uma vez, para falar conosco a respeito dos problemas dentários das pessoas. O Zé Afonso ligou para a gente aqui, doutor. Boa tarde primeiro, né? Boa tarde. Boa tarde, um prazer recebê-lo aqui, né? Prazer é todo meu. O Zé Afonso ligou para cá e falou assim, olha, Cirantão, já que você vai receber o doutor Ricardo aí hoje, você podia perguntar a ele, eu estou com um problema de diabetes, mas tenho uma vontade imensa de fazer um implante dentário porque meus dentes não estão legais. Dá para me fazer? Ele pergunta. Assim, vamos lá. Hoje a diabetes, ela é uma doença crônica que acomete uma população muito grande, né, no nosso país. Mas ele pode sim fazer os implantes. A gente lá nas nossas clínicas, a gente faz um padrão antes de fazer o ato cirúrgico, né? Então ele passa por uma consulta pré-cirúrgica. Essa consulta a gente vai estar pedindo, chama um exame de sangue, chama hemoglobina glicada.
E através desse resultado, a gente tem parâmetros que podem ser feitos antes, lógico, da cirurgia e após. Por quê? Nós temos que estar dentro desse limiar para estar operando. Então, pacientes que são diabéticos, controlados, é lógico que tem um limiar um pouco maior de quem não é, podem sim fazer a cirurgia dos implantes, tá? Tem que estar controlado, tomando medicação certa para não ter problema, né? Exatamente. E muitas das vezes o que acontece? O paciente chega até nós e na consulta pré-operatória, a gente consegue identificar muitas das vezes um paciente que está pré-diabético ou diabético e não sabia. Então, o que eu sempre falo, né? A odontologia ela é uma saúde do corpo humano completo também. Então, a gente orienta ao paciente um encaminhamento a um endócrino para que ele se trate. E é lógico assim, a gente sabe, né? Aquele pãozinho, um queijinho, coisas mais gordurosas, às vezes o paciente fazendo uma dieta em torno de 30 a 60 dias, ele já está apto a fazer os seus implantes. Isso é mais ou menos, quer dizer, o sujeito pode, né, mesmo com a diabetes, né, ele faz um regime, né, além da medicação que ele toma, ele faz um regime e vai ficar apto para fazer todo o serviço cirúrgico da boca para o implante dentário, sem problema nenhum. Sem problema algum. Tendo controle da doença, não tem nenhum problema, sim. Que beleza, porque eu sei que tem muita gente, aliás, o problema da diabetes atinge principalmente a gengiva, né, doutor? Sim, a gente dá o nome de gengivite, né, que é o início de um processo de sangramento na gengiva, a inflamação dos tecidos em volta do dente e pode acarretar para periodontite. A periodontite ela vai gerar o quê? A perda de osso em volta dos dentes. Então, muita gente costuma chegar lá para nós e falar assim, doutor, meu dente saiu inteiro na minha mão, que é essa doença da periodontite. E mesmo após fazer os implantes, esse paciente tem que ter o quê? A responsabilidade de higienizar e fazer as consultas que a gente fala de manutenção. E não abusar da saúde, né, doutor? Jamais. Não abusar, né? Porque senão o sujeito faz um implante dentário, fica com a boca bonita e etc. Depois pode perder tudo outra vez, porque não fez não teve uma capacidade de comer menos, de beber menos, etc. Tal, e de viver tranquilo, né? Assim, como tudo na vida, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? A gente não fala que o paciente ele não pode viver mais, sair com a família. Inclusive, ele já restabeleceu a mastigação dele e comer uma pizza. Então, a gente fala o que com o paciente? É muito importante as consultas de manutenção após fazer o tratamento. Por quê? Tem que fazer a higiene. E a higiene do implante, muitas das vezes, só nós profissionais conseguimos remover essa prótese fixa. O paciente não consegue. Então, a gente tem que remover, fazer a higiene adequada e aí sim o paciente ter regularmente, anualmente, 6 meses, está fazendo essa consulta. Pois é, quer dizer, essa limpeza, né, do implante que foi feito, ela deve ser feita de quanto em quanto? Olha, eu costumo dizer o seguinte, hoje a gente preconiza na Oralsim 6 em 6 meses, mas nós sabemos a realidade de cada pessoa, cada indivíduo é um. Tem pessoas que são mais propensas a ter mais tártaro, o famoso cálculo salivar. Então, essas pessoas a gente costuma orientar de 4 em 4 meses. Então, não existe um padrão. Mas hoje, se você olhar na literatura, a gente fala de 6 em 6 meses. Mas tem pessoas que devem voltar de 3 em 3 meses, né? Porque, vamos dizer assim, o tártaro, tem pessoas que parece que um belo produtor de tártaro, né? Assim, eu costumo brincar um pouco com meus pacientes, o seguinte, o que Papai do Céu fez é perfeito, né? Como a gente conversou na outra quinta-feira. E nós estamos tendo a terceira chance, né? É verdade. Então, eu falo que a Oralsim te dá a terceira dentição. Exatamente. Então, eu converso sempre com os pacientes o comprometimento que eles têm que ter com eles mesmos, com o investimento que eles estão fazendo em saúde, entende? Então, eu sou muito realista com meus pacientes. Não adianta a gente falar, não, isso daqui agora, para o resto da sua vida, você não precisa mais ver dentista. Eu estaria mentindo. Então, eu sempre oriento os pacientes que, é lógico, o senhor vai restabelecer sua saúde, sua mastigação, seu sorriso, porém, o senhor tem que ter a manutenção periódica. É como o cara que sofre um infarto, né, irmão? Ele vai no hospital, coloca um stand, sai do hospital, ele tem que voltar periodicamente ao hospital para dar uma checada, né?
né? A boca é a mesma coisa, né? Exatamente. E já que o senhor comentou, também sabemos que é uma das doenças que mais acometem na população, que é o quê? A hipertensão. Esses pacientes também podem fazer assim. Os implantes não tem nenhum problema, desde que estejam controlados, tá? Isso aí. E a gente tem um limiar aceitável, lógico, no dia da cirurgia. Oral Sim é 21 17 3300. Isso mesmo. Pode ligar lá para 21 17 3300, falar lá e marcar a sua consulta, né? E você vai fazer uma consulta espetacular, com tudo gratuito, para ver as condições da sua boca. E você vai fazer o tratamento dentário que você merece ter, né? Doutor, eu quero agradecer a sua presença aqui. Pois é, agora eu vou falar com o André Santos, que volta lá da redação da Rede Catedral. André! Assim, ontem a gente falou que a justiça inglesa marcou a data lá para apreciar os recursos, né, dar continuidade ao julgamento contra a BHP Billiton, né, que é a responsável pela gestão da Samarco, por conta do rompimento da barragem Mariana. Sei. E o Supremo Tribunal Federal ele manteve por unanimidade a homologação do acordo que foi firmado em outubro do ano passado para a reparação dos danos provocados justamente pelo rompimento da barragem Fundão, que ocorreu em novembro de 2015 em Mariana. Essa decisão foi tomada com a rejeição de 5 recursos que foram apresentados por entidades que não participaram do processo. São associações e federações que representam pescadores, comunidades indígenas, quilombolas e tradicionais, além de vítimas de um uso de um coagulante no tratamento da água da bacia do Rio Doce e o município de Ouro Preto. Todo esse pessoal não aderiu ao acordo, estavam recorrendo para tentar anular. As entidades alegavam que houve falhas no processo de aprovação do acordo e criticavam também o fim do automático das ações da justiça. E diz que algumas dessas entidades não foram ouvidas durante o processo de negociação para que esse acordo fosse firmado. O fato é que o ministro Luiz Roberto Barroso, que era o relator do caso, ele negou, né, esses recursos e todos os outros ministros da Suprema Corte votaram favoravelmente numa sessão presencial, ou seja, o acordo está mantido, quem não firmou vai ter que buscar outro meio para buscar as indenizações, porque esse dinheiro não vão receber, né? Pois é, irmão, eu já te falei ontem, né? Eu conheço cidades onde que pessoas que não tiveram nada de atingimento, a lama não atingiu a sua casa, mas atingiu a cidade. E as pessoas receberam, durante muito tempo, um salário da BLP, lá da Samarco. Né? Da Fundação Renova, da Fundação Renova, etc. E agora vai acabar esse dinheiro e o pessoal já está reclamando, né? Aliás, tem muitos que estão falando assim, podia ter uma nova onda de barro aqui, de avanço dessa barragem aqui novamente, porque todo mundo gostou do dinheiro, né? É assim, eu estive lá em Mariana, ainda colega seu na Rádio Itatiaia, né? A gente trabalhava junto na Rádio Itatiaia, fui um dos primeiros a chegar por lá. Eu fui a Barra Longa, que é bem longe de Mariana, né? E fomos a primeira equipe de reportagem a chegar em Barra Longa completamente tomada pela lama. Olha, assim, eu não gosto nem de lembrar, porque foi muito, muito difícil, muito pesado. E hoje a cidade está recuperada. Graças a Deus, graças a Deus. Maravilhosa. Pois é, muito obrigado, irmão. Daqui a pouco a gente volta. E daqui a pouco a gente volta, logo depois desse intervalo. (17h47). Estamos aqui pela Rede Catedral. Beleza, olha, agora eu vou falar com a nossa Isabela Hoffmann. O assunto é interessante, né, Isabela? Quanto mais nós estamos no digital, mais solitários estamos? No Momento Delas de hoje, nós vamos falar por que estamos mais conectados e mais solitários. Estamos mais conectados do que nunca, mas por que tanta gente se sente sozinha? As redes sociais nos aproximam de quem está longe, mas às vezes nos afastam de quem está perto. Quantas conversas profundas foram trocadas por mensagens rápidas? Quantos momentos valiosos foram interrompidos pelo celular? Relacionamentos verdadeiros não se constroem com curtidas ou respostas instantâneas. Eles exigem presença, entrega, vulnerabilidade.
Se você sente que está cercada de gente, mas ainda assim sozinha, talvez seja a hora de olhar para dentro e para quem realmente importa. Porque nenhuma tecnologia substitui o calor de um abraço sincero, o olhar nos olhos e o tempo de qualidade. Seja intencional nas suas relações. A conexão mais importante não está na tela, está no coração. Até mais! É isso aí. Um abraço, Isabela. Mas agora vamos voltar à nossa redação da Rede Catedral. O André Santos. André, e aí? Hoje o vice-governador de Minas Gerais, Matheus Simões, ele esteve em Guaxupé, lá no sul do estado, para poder visitar os locais que foram atacados aquele grupo de criminosos durante um assalto a uma agência da Caixa, que aconteceu na madrugada de terça-feira. O Matheus Simões, ele vistoriou a companhia da Polícia Militar, que foi atacada por esses criminosos durante esse ataque coordenado, muito forte, com ataque de fuzil, com bandidos fortemente armados, com fuzis. São 15 suspeitos já identificados pela Polícia Civil e pela Polícia Militar que participaram desse ataque, e o Matheus Simões foi lá fazer a visita à companhia da PM, que foi inclusive o local onde também foi atacado, que é um ataque coordenado, né? Eles saem atirando a esmo para tudo quanto é canto, atacam a instituições de segurança para poder desviar a atenção enquanto fazem o ataque ao banco propriamente dito. A gente tem, inclusive, imagens dessa vistoria que o vice-governador fez a Guaxupé. Ele esteve no sul de Minas também para participar da inauguração, da abertura de uma feira de lingeries ali nas proximidades de Guaxupé. E a gente coloca aí a imagem, por favor, do Matheus Simões aí, inclusive está aí na sua tela, imagens cedidas pelo governo do estado de Minas Gerais, ele vistoriando a companhia da PM. Um policial militar ficou ferido durante essa ação, atingido por estilhaços de vidro durante o tiroteio, e 2 bandidos já foram presos no estado de São Paulo numa ação coordenada conjunta das polícias mineira e paulista. Um deles preso em Campinas e outro em Ribeirão Preto. Durante essa visita, o vice-governador do estado falou de investimentos para a reconstrução da sede da companhia e também da continuidade da presença massiva dos policiais por lá, no intuito de buscar esses criminosos que ainda continuam foragidos. Vamos ouvir o vice-governador de Minas. O vice-governador vai falar conosco, né? Vim nessa manhã visitar Guaxupé, visitar o prefeito, a cidade, depois desse ataque que aconteceu aqui, nosso comandante do batalhão e o comandante da fração, dizer que, primeiro, a cidade conta com a nossa atuação rápida e contínua até que a gente consiga normalizar a situação. Determinei, comandante, que imediatamente a gente possa enviar os recursos para fazer os reparos físicos, para que possa reformar a fração, para que ela retorne à normalidade. Nós estamos com um efetivo grande, sob o comando do senhor, mobilizado aqui, para garantir não só que a gente prenda quem ainda esteja na região e que se envolveu no crime, mas que a gente possa garantir todas as provas, como os veículos e armas que já foram apreendidos. Dizer a cada um de vocês do nosso compromisso, prefeito, comandantes. Eu lamento muito que isso aconteça, é uma situação que infelizmente nós estamos submetidos, especialmente nas nossas cidades que estão mais próximas das divisas, porque fica fácil para as organizações criminosas agirem, mas nós vamos continuar reagindo com força e eu agradeço a seriedade, a velocidade, o empenho da nossa Polícia Militar, que reagiu da forma como era necessário, diante de uma situação grave e perigosa. Não tivemos vítimas e vamos fazer o possível para que todos sejam responsabilizados. Já há prisões acontecendo em São Paulo e a gente tem certeza que nós vamos chegar ao fundo disso para restabelecer a situação de tranquilidade que sempre reinou aqui, que vai continuar reinando. Prefeito, conte com isso, contem com isso, comandantes, e muito obrigado por tudo. Eu que agradeço. Pois é, eles foram a Guaxupé, né, irmão? Porque Guaxupé, onde tem uma grande cooperativa de café, né? Exatamente. O dinheiro circula na cidade e você, opa, é aqui que nós vamos amarrar o nosso cavalo, né? Exatamente. Isso é ação coordenada, ação de grupo organizado de bandidos que não vão atacar a esmo uma cidade, uma agência bancária. Isso você não tenha dúvida disso. Olha aqui, com a Polícia Municipal hoje, né, seria importante que toda cidade tenha ali uma entrada bonita, né? Bem-vindo à cidade tal e tal. Ali devia ter um sistema, né?
com policiais, com policial da própria Polícia Municipal, né? Da Guarda Municipal, que identificasse carros diferentes que entrassem, porque todo mundo conhece o carro da cidade, né? Aliás, esse foi um pedido do prefeito Jarbinhas, lá de Guaxupé, para que consiga dinheiro, consiga recursos para instalar um sistema de olho vivo em Guaxupé. Porque a sede da Guarda Municipal da cidade também foi atacada por esses bandidos durante essa ação criminosa. Agora, um dado interessante, assim, que a gente tem que trazer sobre esse número de ações, de assaltos a bancos em Minas Gerais nos últimos anos. Para se ter noção, em 2018 foram 95 ataques. Ano passado foi apenas caiu de 95 para 1 em 2024 e agora em 2025 esse primeiro ataque. É difícil também pensar e tem que trabalhar com muita inteligência, né, assim? O estado é muito grande. O estado é muito grande, faz divisa com Minas, faz divisa com Bahia, faz divisa com o Espírito Santo, faz divisa com Goiás, faz divisa com Rio de Janeiro, São Paulo. Uai, como é que você... muita coisa. Tamanho da Alemanha, gente, pelo amor de Deus, não é fácil, não. Se não tiver apoio do governo federal, não dá conta sozinho, não, gente, cá entre nós. Pois é. Muito obrigado, André. Obrigado, assim, até amanhã. Um abraço para você. E daqui a pouco nós teremos o Horizonte, o Placar Horizonte, e o pessoal vai discutir lá a situação do Cruzeiro, né? O Cruzeiro, o Pedrinho, estou preocupado com o Pedrinho, do Supermercado BH, porque ele preparou uma comida gostosa para a torcida do Cruzeiro e, infelizmente, a comida estragou antes de se começar a comer, né? Está difícil demais a situação do Cruzeiro. Mas agora nós vamos ter o nosso querido arcebispo metropolitano de Belo Horizonte, da nossa arquidiocese, Dom Valmor de Oliveira Azevedo, que vai rezar conosco o Mãe Maria. Até amanhã! Ei, gente!